Senhor, vamos lá. Deixa eu tentar dizer isso rapidamente para a gente não. Enfim, veja, são muitas as questões que tem aqui para serem colocadas. Primeiro, essa questão da estrutura interna. Como eu disse, você tem uma estrutura interna e ela está lá. Né? Em segundo lugar, o Skinner ele se preocupava em explicar assim como que o comportamento verbal ele pode ter sido surgiu tanto na história do homem quanto na história de cada um de nós. E ele tem uma explicação, tanto que o livro dele é interessante que ele é dividido de uma forma meio que sobre, são sessões, né? E essas sessões são exatamente para isso. Primeiro ele expõe a ideia dele, expõe o que ele chama dos operantes verbais, então ele vai falar o que é um mando, um tato, um intraverbal e tal. E a partir dali, ele vai explicar os processos e os procedimentos envolvidos em todas essas questões de aquisição e tal. Essa questão específica da geração de linguagem, isso foi minha dissertação de mestrado, né? A geração da novidade, né? Que é como se o behaviorista não conseguisse explicar isso, muito pelo contrário. Então, eu passei minha dissertação tentando explicar o que, que o Skinner estava tentando dizer no livro dele, pegando esses processos, de como é que acontece isso. E ele dá exemplos como esse que você deu, que são interessantíssimos, né? Por que, que a criança diz eu sei, em vez de dizer eu sei, né? Por que, que ela diz você enfim, ela regulariza um verbo que é irregular, ou ela faz todas essas questões. Então, ele dá exemplos sobre isso e mostra exatamente como que no fluxo geral da sua interação com o mundo, isso pode ser explicado. Você pode encontrar essas variáveis que vão explicando esses comportamentos. Aí tem uma série de questões envolvidas aqui, né? O que é novo? É, Novo só para o indivíduo é um tipo de comportamento novo. Novo para todo mundo, uma novidade criativa mesmo, né? É algo que ninguém ainda fez, é outra coisa. Então, nesses níveis diferentes de novidade, né, quais são as variáveis envolvidas aqui? Ele vai tentando, durante todo o livro, explicar isso. Então, você pode ter fragmentos de resposta, você pode ter exatamente a compreensão da criança de que existe, né, se o verbo é sempre dessa forma, então para esse também vai ser. Né? Então, ela usa e aí ela faz uma construção, que agora eu consigo me foge, faz uma construção errada numa frase, numa colocação, né, que a gente chamaria de errada. Inferir a partir do que já sabe, digamos assim. Tipo, então, ele vai falando sobre os vários processos envolvidos na aquisição, né? Nessa aquisição. E como as consequências são microconsequências do comportamento e as respostas elas são classes de respostas, né? Então o que você tem ali é que cada fala minha faz parte de uma classe específica. Eu posso classificá-la ela de várias formas e você tem ali as consequências para várias dessas classes. Você vai tendo essas questões. Hoje em dia, por exemplo, é interessante a gente ver que há estudos, como ela disse, e realmente você coloca a teoria e aí provar, o pessoal vai provando depois. Ele fez com base já nos experimentos dele, mas o pessoal continua aí agindo. Então, você veja, tem um grupo de pesquisadores aqui no Brasil trabalhando exatamente com essa questão do que a gente chamaria, em linguagem leiga, para todo mundo entender, do comportamento simbólico, dentro da análise skinneriana. Então, como essa rede de relações é formada? Para que você fale, ou para que você produza, ou para que você compreenda, ou para que, enfim, nasça alguma coisa. Então, como é que ela é formada? E aí você tem aí as teorias, por exemplo, para quem aqui é behaviorista, trabalhar com a ideia de equivalência de estímulos, por exemplo, né? É uma ideia dali que está beirando essa ideia. É uma das formas de você tentar explicar como rede de relações, como a partir de comportamentos específicos, de relações específicas, novas relações surgem sem ter sido diretamente ensinadas, por exemplo. Né? Então, por exemplo, no caso da leitura, você sabe que isso chama bloco ou caneta, a pessoa fala caneta, 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 de todo você sabe que é caneta, você sabe falar caneta, uma hora alguém te mostra o escrito caneta, né? E aí, a partir dali, alguém diz, ó, isso aqui, desse jeito é caneta, está escrito aqui. Com o tempo, você pode a partir de algumas dessas relações, fazer com que outras apareçam sem diretamente ter sido ensinadas. O que acontece dentro disso? Então, você tem um monte de gente tentando explicar todas essas relações simbólicas e como classes de relações entre estímulos e respostas, elas emergem e tal. Esse é um ponto interessante porque
Porque é isso que eu estou tentando dizer. Quando a gente fala de comportamento, a gente não está falando de uma ação simples, né? Não sei se fica claro Sim. isso. Você está falando de uma forma para o Skinner, né? Eu quero dizer. Você está falando, comportamento envolve todas essas questões, né? Desde da sua cultura como um todo, até todas essas questões que são intrínsecas à sua formação. Então, existem processos específicos, né? Porque ela deu o exemplo aqui da criança, como que caminha, engatinha de bumbum, outro engatinha. Que veja, a criança se mexe, né? A partir do momento que ela se mexe, opa, mexeu assim, andou um pouquinho. Então, mexe de novo, anda mais um pouquinho. Então, começa ali a. Não é o pai que vai dizer, vai de bumbum, né? Vai caminhando assim. Mas a criança, ela acaba. Ela vai experimentando. Então, veja, é numa relação dela com o mundo de milhares e milhares e milhares de experiências diárias. Né? É disso que o Skinner está falando. A gente não tem controle sobre todas as experiências. Quando uma criança aprende com 3 anos a falar o português adequado, né, ou que seja a língua que for, ela está ali numa série muito grande de experiências diárias com consequências específicas para cada coisa. Então, assim, ela pode ir dali tirando as especificidades, e, ó, mas funciona assim. Mas não existe também, é importante dizer isso, não existe esse pensamento. É difícil você esperar que uma criança, eu vou produzir a fala assim, porque é assim, essa elaboração ela não vai ter, né? Mas você consegue ver, por exemplo, no berço, uma criança que chora. Ela chora porque tem fome, porque, sei lá, chora. A partir de um tempo, ela não chora mais só por causa disso. Ela chora e a mãe chega. A mãe pega, ela para de chorar. Isso você pode ver, qualquer pessoa que está aqui me assistindo vê. Inicialmente as crianças choram por um desconforto, uma coisa. Depois elas choram, a mãe chegou, acabou o choro, não tem desconforto nenhum. O desconforto era a mamãe não estar presente. Então, veja, a criança não precisa raciocinar num berço com semanas, com meses. Eu vou chorar agora porque mamãe vem aqui. Mas ela faz. Então, é nesse ponto que o Skinner está dizendo que o comportamento é suscetível às consequências, e aí você não precisa ser consciente disso para você agir. É disso que ele está falando, que em algum momento da nossa evolução, o nosso comportamento passou a ser suscetível a essas consequências. Então, não há essa elaboração. Agora, pode vir uma elaboração? Pode. Se a criança, pode pensar, meu filho às vezes fala isso, né? Eu fiz isso, então é assim, né, mamãe? Porque ele vai tirando as regras dele, e aí você vai lidando com aquelas regras. Então, surgem essas palavras, né? Você deu para ele o lápis? Eu di. Eu di porque você usa a forma em outros verbos, de outra forma. Então, ele vai tirando as regras dele, é lógico. Mas pensem na quantidade infinita de experiências que você tem diárias, né? Quando o bebê está lá no berço, ele independe da mãe dele. Ele está lá mexendo no móvel, tu bate aqui, o móvel vai para lá, bate para cá, o móvel vai para cá. Então, essas pequenas consequências elas vão agindo. Aí, ligou a luz, não sei o quê. Então, é isso que vai construindo. E ele está ouvindo, ele está vendo, e ele está. Então, tudo isso é realmente o cérebro, o nosso corpo é uma máquina infinitamente interessante, que é capaz de apreender uma série dessas sensações e transformar isso de alguma forma em experiência. Mas veja, no ponto de vista da linguagem, não me parece estranho uma criança com 3 anos falar tão bem, porque ela é bombardeada diariamente com uma quantidade infinita de material verbal. Isso os pais falando. E aí você tem aqueles estudos que mostram claramente, né? Quanto mais você fala, mais as crianças desenvolvem, por exemplo, vocabulário e outras habilidades. Em ambientes em que isso é mais restrito, os vocabulários são mais restritos, o desenvolvimento da linguagem é mais restrito, a capacidade de falar vai ficando mais restrita para algumas construções e tal. Quer dizer que ela não seja capaz de compreender determinadas ou algumas construções, mas em alguns aspectos até é, né? Se a gente for parar para pensar, e aí vai outra celeuma aqui, Carmen fazendo polêmicas, mas se você parar para ver a linguagem de hoje em dia, um jovem hoje talvez não consiga entender Machado de Assis com a facilidade que uma pessoa de 50 anos ou 70 anos hoje, né, que tenha. Por quê? Há uma construção linguística ali que
hoje não faz mais parte do meio, né, da juventude, né, que está aqui talvez nos assistindo e tal. Existem algumas limitações que vão sendo impostas exatamente porque a cultura é isso, a nossa linguagem é isso, ela é viva dentro da cultura. Então essas microexperiências, elas vão fazendo com que você possa compreender algumas coisas e outras não. Natural que a criança possa falar muitas línguas, né, é brasileira, mas foi levada adotada por pais, alemães, vai falar alemão. É natural isso, por quê? Porque ela vai estar imersa naquela cultura, com aquelas experiências lá, e são experiências relevantes e muitas diárias, muitas, 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 né? Então, isso faz uma total diferença, inclusive quando você pega as pessoas que né, ficaram muito tempo isoladas do mundo, ou que não passaram por essa fase de aquisição da linguagem quando crianças, né, presas em porões, essas histórias tristes que a gente sabe que existem, como isso danifica o processo de aquisição de linguagem. Sim. Então, veja, o que o Skinner está querendo dizer aqui é isso. Essas consequências do comportamento não são coisas assim que a gente está acostumado a lidar. Por isso, às vezes, a gente acha que é só o comportamento, né? É só mas é um comportamento porque, como eu falo, eu gesticulo, então você veja quantas coisas eu faço, quantas consequências ao mesmo tempo eu sou capaz de sentir do meu próprio corpo, né? Se eu fico, enfim, como essas coisas podem ser processadas e ainda mais se você levar em consideração que não há necessidade de você estar necessariamente consciente disso. Agora, um ponto que eu vi que as duas concordaram bem lá atrás era a questão da... Eu acho até que a gente pode concordar em mais coisas. São Sim, teorias, a gente está falando aqui dos dos teóricos, né? teóricos, sim. Não é nem a É. Não, isso é engraçado porque as pessoas tendem a dizer assim, que essas discussões científicas, elas são, quer dizer, são improdutivas, são, sei lá, são, como é que eu posso dizer quando você fala Na assim? filosofia a gente chamava de masturbação intelectual, que Não, você mas- fala e não produz nada. Não, mas a questão é que, como disse o Popper, a ciência progride exatamente por você fazer discussões críticas a partir das várias visões que tem. Uhum. Cada um vai olhar para um objeto. Então, se você chegar aqui e pegar esse microfone, eu sempre digo isso para meus alunos, só se chegasse aqui ele ia olhar isso de um ponto de vista. Chomsky chega aqui e vai olhar de um ponto de vista. Skinner vai chegar aqui. Então, e aí, a partir do objeto, você cria. E aí, você tem a sua pergunta, você cria, você vai escolher a teoria que melhor responde a sua questão. Isso não significa dizer, gente, não tem a ver com gostar. Porque as pessoas às vezes confundem essas como, porque eu não gosto. Não é que eu não goste. Eu não tenho nada a dizer sobre isso, mas a minha pergunta de pesquisa